No capítulo 15, nós vamos encontrar ali os reis do sul como do norte, né? O norte era Israel e o sul era Judá. Vamos nos acostumar um pouco com essa nomenclatura que já era usada um pouco pelos escritores aqui, que já quando escreveram já tinha acontecido essa divisão. Depois da morte de Salomão, para você que está chegando agora, o reino foi dividido. Roboão fica no sul, chamado Judá, né? E Jeroboão fica no norte, chamado Israel. Bom, aqui nós encontramos alguém que substitui Roboão. Então, no reino do sul. Vai falar sobre Abias. Abias, no 18º ano do rei Jeroboão. Então, aqui começa uma comparação. Para que haja uma linha cronológica, né? Então, o articulista vai comparando. No ano tal do rei do norte, o do sul começa. Porque eles não foram assim exatamente quando mudava o reino do norte, mudava o reino do sul, eles foram correndo paralelamente, né? E aqui no 18º ano de Jeroboão, né, rei da parte norte, o filho de Nebate, Abias, começou a reinar sobre Judá. Esse rei, infelizmente, andou, segundo o verso 3, em todos os pecados do seu pai. Ele reinou 3 anos sobre Jerusalém, bem curtinho. Aliás, os 2 reinos que surgiram depois dessa divisão, né? O segundo reino do norte de Israel, o que substituiu Jeroboão, foi curto. E o segundo reino, daquele que substituiu Roboão, também foi curto. O terceiro reino foi maior nos 2 casos, né? Bem interessante isso daqui. Mas o verso 3 tem uma triste notícia sobre Abias. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi. Mas, por amor de Davi, o Senhor seu Deus, estou lendo o verso 4, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, uma oportunidade, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Havia uma promessa de Deus com respeito a isso, você se lembra, e o verso 5 conta alguma coisa de Davi interessante, porque sempre Davi é mencionado assim. Bom, Davi não adorou outros deuses, Davi foi fiel, Davi não adorou outros deuses. Isto já aconteceu e vai acontecer em outros versos aqui para frente. Bom, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, de adorar outros deuses, Davi não adorou outros deuses em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Lembram-se desse caso? Urias era esposo de Batseba e Davi a viu tomando banho, a chamou, teve então uma relação com ela, mas ela era esposa de Urias. Então Davi fraquejou nesse momento. Aqui Davi sempre é mencionado como aquele que nunca perdera o contato ou o contrato que havia feito com Deus, o compromisso de segui-lo como Deus. Mas aqui vem dando uma ressalva, se não no caso de Urias, que ele deu uma tremenda de uma escorregada, tentou fazer com que Urias voltasse da guerra, né? Ele voltou, e que ele voltasse à sua casa para dormir com a sua esposa 2 vezes, para depois dizer, bom, ele volta da guerra, vai querer ter uma relação com a sua esposa e vai achar que o filho dele está tudo certo. Mas isso não aconteceu por 2 vezes. Finalmente, Davi manda uma carta por ele mesmo, né? Você se lembra dessa história, só estou recordando. E ele, diante de Joabe, que era o comandante, que recebe a carta, é colocado na frente da batalha e acaba morrendo ali. Davi foi o assassino, foi o adúltero nesse caso. Então, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa péssima. Mas Deus está sempre mostrando, elevando a atitude de Davi, nunca buscar outros deuses, o que já não aconteceu com Salomão. Salomão buscou outros deuses. E aqui nós temos mais um caso de Abias, que também adorou outros deuses, porque diz aqui, andou em todos os pecados do seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não era perfeito para com Deus.
Você pode estar se perguntando assim, mas como é que o coração pode ser perfeito em relação a Deus? Não existe perfeição na escala que estamos vivendo aqui ou nesse momento que estamos vivendo aqui. O que nós podemos fazer é ficar segurando nas mãos de Deus. Isso é perfeição para Deus. Segure nas mãos de Deus e ande com Ele. Você nunca vai conseguir dar os passos dele, que Ele é muito maior que você. Mas não solte da mão. Esta é a perfeição. A perfeição é exigida por Deus, né? Ser perfeito, porque eu sou perfeito e tal. Não é que você não tenha pecados, não cometa pecados. Isso é impossível aqui. Eu vou repetir. Isto é impossível que não pequemos aqui. Mas eu já venci isso, venci aquilo, mas tem outras coisas. Você está em estado de pecado. É o que é mais importante. Haverá um dia em que o nosso corpo será transformado e não haverá mais pecado. A corrupção será transformada na forma mais linda de perfeição de Deus. Aí sim nós seremos seres não corruptos, incorruptíveis. É só nesse momento da transformação. Aqui não dá para fazer isso. E como diz dele, não foi perfeito. Bom, vai falar um pouquinho mais sobre ele. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão, repete esse texto aqui. Quanto aos mais atos de Abias, estão escritos no livro, e esse livro aparece praticamente em todas as histórias, o livro da história dos reis. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quer dizer, não tinha um sossego. Sul e norte estavam em guerra, deveriam ser um povo unido ali. Mas, repito, você sabe que o contexto disso é o poder do mal tentando acabar com a possibilidade do Messias nascer e salvar as pessoas deste mundo. Só os cordeiros não resolveriam, porque eles apontavam para o Messias tinha que vir. Então o diabo fez de tudo para que esse povo brigasse, para que esse povo se odiasse, para que não tivesse essa possibilidade do nascimento do Messias. Abias descansou com seus pais e Asa, seu filho, reinou no seu lugar. Vamos falar um pouquinho de Asa agora aqui. No 20º ano ele reinou mais tempo, portanto, 41 anos reinou sobre Jerusalém. Bem mais tempo do que os dois anteriores, né? E Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Aleluia! Até que enfim aparece alguém, né? Dos 38 reis, 19 do sul, 19 do norte, apenas 7, e estes eram do sul, que fizeram alguma coisa em relação ao Senhor positiva. E aqui, graças a Deus, neste reinado, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Lá em cima uma ressalva, o problema de Urias o Heteu, a situação que ele criou ali, mas ele nunca deixou de adorar a Deus. Uma pequena explicação também aqui, diz que ele tirou da terra os prostitutos, né, cultuais, que ele removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, olha só que interessante, e até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste-ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Verso 14. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os seus dias, totalmente do Senhor. Isso me alegra muito. Todos os dias de Asa foram do Senhor. Finalmente um rei que vai conduzir o povo. Ele não conseguiu tirar os altos, talvez por problemas que o povo estava bem enraizado nisso, mas ele mexeu até com a sua mãe. Ele não permitiu que a mãe adorasse esse poste-ídolo abominável, como é a palavra aqui do nosso escritor, né? Ele trouxe à casa do Senhor, verso 15, as coisas consagradas por seu pai e fez uma porção de coisas. Houve guerra entre Asa e Baasa. Baasa foi o que substituiu Jeroboão. Houve guerra entre os dois, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá. E aí a história vai seguindo aqui dessa situação e diz que ele morreu e o nosso querido Asa tinha problema nos pés. Aqui é um pequeno detalhe, ele sofreu com os seus pés, não sabe a doença exata aqui, mas ele descansou. Agora o mau reinado de Nadab. Esse Nadab aqui que substituiu a Jeroboão. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar, seu reinado foi curto também. Eu disse, né, que os dois reinados depois
de Roboão no sul, Jeroboão no norte foram curtos. Este aqui foi de 2 anos. E fez o que era mal perante o Senhor. Nenhum rei lá de cima, do norte, com sede lá em Samaria, fez o que era bom diante do Senhor. Fez o que era mal, verso 26, perante o Senhor, e andou nos caminhos do seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. Ou seja, manteve ali a adoração em Betel, em Idã, também com aqueles bois, aqueles animais de ouro, com sacerdotes diferentes, com festas com datas diferentes, dadas ao seu bel prazer. Então ele fez isso. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Sacar, e o feriu em Gibeon, que era dos filisteus e tal. E Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar. Então vejam aqui o reino do norte, já tendo alguém que inclusive vai ficar mais tempo por aqui. No verso 33, fala que no 3º ano de Asa, rei de Judá, então vai sempre comparando. O reino do norte era o 3º ano do reino do sul, para ter aí uma cronologia e um caminho bem interessante. Esse daqui, conforme eu estava lendo aqui, o 3º ano, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel e reinou 24 anos. O 3º período, depois da separação, foi de um tempo maior para os dois reinos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel pecar. Bom, como Jeroboão inventou uma adoração lá no Reino do Norte, para que o povo não fosse até o templo de Jerusalém, que Salomão havia construído, para que isso fosse evitado, ele criou um novo sistema de adoração, em Dan e em Betel, colocou sacerdotes novos, que vão agora trabalhar com esses animais, esses bois de ouro, que estão por aí, que devem ser adorados. Vamos queimar incenso no altar ali, substituiu os sacerdotes, manteve os altos, fez uma barbaridade e colocou datas ali que não tinham nada a ver com as datas de Israel. Por exemplo, a data da saída da Páscoa, né? Ele não comemorava a libertação do povo de Israel. Ele tinha as suas próprias datas. Vamos fazer um culto separado para que as pessoas não tenham desejo de descer. E aqui você vai entender um pouco mais quando a mulher samaritana pergunta para Jesus onde é o lugar da adoração. Aqui, em Samaria ou lá em Jerusalém? E Jesus lhe responde assim: haverá um dia que nem aqui nem lá, porque a gente vai adorar em espírito e em verdade. Porque havia essa comparação, né? Aqui ou lá. Os samaritanos até copiaram um Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros. Aí existe uma cópia até hoje deste material para fazer um culto separado. E essa era a preocupação. Hoje, eu sou o templo. Onde eu ando, eu levo esse santuário e posso levar a Deus e ser Jesus para as pessoas. Bom, são histórias aqui incríveis destes reis. Nós vimos nesse capítulo, então, a sequência de Jeroboão e Reoboão, que foram os primeiros reis da divisão, norte e sul, Israel e Judá. O segundo reino depois deles, ou o primeiro reino depois deles, foi curto, depois um reino maior. Apenas em Judá houve um rei que manteve os padrões, manteve a visão de Davi. E isso é uma coisa que nos anima bastante. Porém, os demais foram negativos. No próximo capítulo, a gente vai ver outros reis, outros que seguiram os caminhos dos seus antepassados, outros que continuaram adorando lá no norte o que Jeroboão havia feito, e outros, poucos é verdade, que serão fiéis a Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Tenho certeza que você tem algum pedido em sua mente, algum agradecimento também para fazer, e eu queria que você mencionasse isso no decorrer da oração, tá bem? Oremos. Pai bondoso, temos certeza que entre aqueles que estão nos vendo e ouvindo, há alguns sentimentos, desejos, alguns pedidos que querem ser colocados ou que eles desejam colocar diante do Senhor. Que o Senhor os ouça neste momento.
levamos até o teu trono a nossa gratidão pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E reconhecemos que a maior dádiva foi Jesus Cristo. O sistema do santuário foi quebrado várias vezes por muitos reis no passado, mas que não façamos isso em nosso coração e que o Cordeiro que nos salvou, Jesus Cristo, ocupe o lugar central da nossa vida. Em nome dele, amém.